De volta já aqui com Bem Assim, olha só, você sabia que as cores elas podem nos proporcionar emoções, até mesmo alterar o nosso humor? Pois é, viu? Quem conversa com a gente agora sobre esse assunto é a consultora de imagem e estilo, Líbia Fazio, por Skype, porque talvez seja isso que a gente esteja precisando para esse momento, né, Líbia? Toda essa mudança aí de emoções, para esse novo normal que todo mundo está falando. É isso, Mara. Primeiro, um super prazer estar com Também. você aqui novamente. Já estava com saudades. Também. Que pena que a gente não pode estar presente. A gente não pode ainda estar presencialmente. Mas eu acho que esse recurso aqui virtual ajuda muito. Com certeza. Olha, Sim. falando das emoções, né, de como as cores trazem isso, eu já estive aí conversando com você sobre os efeitos das cores na gente, na parte física, né, no nosso rosto. Mas eu acho que na atual conjuntura, no atual momento, as emoções transmitidas pelas cores têm um papel importante, né? Eu tenho falado muito, inclusive, sobre as cores na casa da gente, no ambiente que a gente vive, né? Em como é importante a gente entrar nesse ambiente, entrar no nosso lar e sentir coisas boas, coisas agradáveis. Então, aquela cor que lhe estimula, aquela cor que lhe traz paz, que lhe traz tranquilidade, a gente trazer isso não só para o que a gente está vestindo, mas também para dentro do nosso ambiente mais acolhedor, que é a nossa casa. A gente está conseguindo ver um pouquinho aí da sua casa, né? Então eu já consigo ver cores aí nesse quadro lindo, no outro quadro também que está do outro lado, tem flores, cheio de cores, né? Você poderia compartilhar assim com a gente como trazer mais cores também para o nosso cantinho, para o nosso lar? A começar aqui pela parede, né? Quando eu me mudei recentemente, eu vim de uma casa de paredes brancas e não queria de jeito nenhum que as paredes da minha casa fossem brancas, né? Não porque eu não gosto de branco, gosto, mas eu queria sentir também, ter outras sensações quando entrasse na minha casa. E aí, por exemplo, eu escolhi um verde para as paredes, que é um tom de verde que acalma, que traz paz, né? Ele é capaz de transmitir essas sensações para a gente. Então, era uma coisa que eu queria sentir quando entrasse no meu lar, né? Que a gente sai da rua, do dia de trabalho, ou algo mais estressante, e entra em casa, sente aquele aconchego, aquela coisa mais que lhe coloca de volta, né, no eixo, digamos assim, que traz uma paz interior. E eu sinto muito isso quando entro aqui na minha casa. A gente tem uma coisa de achar que cores somente deveriam existir nas nossas roupas, né? E nós estamos aqui falando que elas podem ultrapassar essas barreiras que a gente mesmo acabou criando, né? Totalmente, totalmente. E eu digo muito assim, que a gente não pode ter medo de cor, né, Mara? Tem um universo colorido aí a ser explorado e a gente não precisa se limitar. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda têm receio de ousar um pouco na casa, mudar, né, a cor da parede, mas hoje em dia é tão fácil fazer isso. Durante a quarentena eu mesma pintei uma parede no meu quarto. Fiz um serviço de pedreiro, eu disse que Pereirão estava me inspirando, né? Me inspirando, total. Vou pegar aqui. Isso mesmo, meti a mão na massa e pintei. Mas eu quero dizer com isso que hoje em dia as tintas são tão mais fáceis de aplicar, não tem cheiro. Então, assim, teve vontade de ter uma parede diferente em casa, vai lá, muda. Enjoei. Não é tão difícil assim mudar. Então, a gente não se limitar àquilo que a gente tem vontade e por muitas vezes ter um receio de mudar um pouquinho. Líbia, esse movimento talvez seja interessante que comece da própria pessoa, que ela comece a ver as cores com um outro olhar, que ela comece a se interessar por isso, e aí talvez seja até algo transformador? Sim, eu acho, Mara. Eu acho que primeiro é você se libertar do medo de se arrepender, né? Porque às vezes a gente diz, meu Deus, vou botar uma cor X na parede e se eu me arrependesse? Se arrepender, vai lá e conserta. A vida é assim, né? A gente não pode se paralisar com medo de ir lá na frente se arrepender ou não. E eu acho que isso se traduz muito na casa da gente, porque eu vejo a casa da gente como a extensão
do que a gente é. A casa da gente tem que ter a nossa personalidade, você tem que entrar ali, se reconhecer, saber que está entrando na sua casa e não num showroom de imóveis. Então, qual é a graça de não ter aquele objeto ali que você trouxe de uma viagem, né, que tem um pouco mais de cor e você colocou na sua decoração, ou um quadro que o seu filho pintou, né, e você colocar lá numa parede cheia de quadros, você olhar para ali e ver a identidade dos moradores daquela casa dentro da sua decoração. Isso é muito gostoso, isso traz personalidade e traz reconhecimento quando você passa da porta do elevador, digamos assim, para a porta da sua casa. Quem assim está escutando aqui, a gente ou até mesmo está aqui, né, assistindo, deve estar pensando assim, meu Deus do céu, será que talvez seja isso que eu realmente esteja precisando para mim conhecer as cores, me abrir, conhecer esse novo universo? Como é que você acha que as pessoas elas poderiam serem introduzidas nas cores? Olha, eu trabalho, né, como você sabe, com análise de coloração pessoal, né? Onde a gente realiza vários testes e identifica dentro de 12 paletas de cores diferentes aquela paleta que melhor vai se harmonizar às nossas cores naturais. Eu acho que esse é um bom caminho, é um bom começo para a gente começar, um bom começo para começar, né? Um bom começo para a gente introduzir mais cores na nossa vida. Então, eu vejo muita gente que antes da análise de coloração se restringia a 3 cores no armário, preto, branco, bege ou preto, branco, cinza. E depois da análise de coloração, conseguiu trazer muito mais cores para a sua vida e viu que como isso é libertador, como isso traz felicidade, como isso expande seus horizontes e mexe também com o humor da gente. Não raros dias que a gente está num astral mais uau, a gente quer mostrar isso no que a gente está usando, né? E muitas vezes o dia está mais sombrio, a gente está um pouco mais para baixo e naturalmente a gente não quer estar tão vibrante. Então as cores, mesmo quando a gente pensa que não, elas estão mostrando as emoções, sim. Então eu acho que a análise de coloração pessoal é um bom start aí para você introduzir mais cores na sua vida e ter menos medo delas. Muito bem. E quem descobrir essa cartela de cores deve ficar apenas preso a ela ou não? Pode ainda assim ousar? Totalmente. Eu sou favorável à ousadia e alegria. Eu sempre começo os meus atendimentos, né, com os clientes falando, primeiro ponto, não tem cor proibida. A gente pode tudo, Mara. A gente pode o que a gente quiser, pode o que a gente tiver afim, pode a cor que a gente amar, pode tudo, tá? Só que a análise de coloração pessoal é um autoconhecimento. Você vai entender e perceber, claro, as cores que funcionam mais, né, em você e aquelas que não funcionam tanto. Mas, até para aquelas que não funcionam tanto, tem formas, tem macetes de fazer com que elas sejam nossas aliadas e não nossas arqui-inimigas. Maravilhosa. E aí, então, começando por esse autoconhecimento, por essa descoberta, né, da cartela de cores, que tem cores que vão nos valorizar mais, a gente daí pode começar também já a pensar, mudar, quem sabe até a decoração da casa, né? Exatamente. E não é tão difícil assim. Quando a gente fala em mudar a decoração da casa, a gente não só pode pensar em derrubar uma parede ou construir um móvel, não é? Mas você vai lá e muda as capas das suas almofadas. É algo muito simples, né? Já mudou. Além da pintura na parede, você compra lá um objeto, pode ser um vaso, mudar até a cúpula do abajur. De repente você vai lá e muda e traz aquela cor que você gosta tanto para a sua decoração também. Certamente você vai criar ali no seu lar uma identidade, algo que tenha a ver com você. Afinal, é uma cor que você gosta tanto e você trouxe para o seu lar, para a sua decoração. Com certeza. Me interessei, quero saber mais como é que funciona, como é que estão os atendimentos, hein, Líbia, nesse momento, nessa fase aí que está todo mundo falando do novo normal, né, que é quando a gente precisa retomar aí essas atividades presenciais. Olha, retomei com os atendimentos agora em junho, né, Mara? Sim. Então, assim, seguindo todos os cuidados, todos os protocolos recomendados. Então, atendo uma cliente por vez, né?
com toda a higienização do material entre uma cliente e outra, um intervalo maior entre uma cliente e outra para que a gente possa fazer essa higienização da forma adequada. Ainda não voltei a viajar, né, para fazer os atendimentos fora, mas aqui em Recife, que é onde eu estou, já retomei com esses atendimentos com todos os cuidados. Então, quem quiser fazer as análises, aí saiba que vai estar com total segurança. Para Maceió, eu estou voltando mês que vem. Em agosto, eu já estou de volta a Maceió para fazer alguns atendimentos. Então, se organizem, viu? E se você já quiser logo correr, né, para fazer o seu atendimento, entre em contato com a Líbia aí para ver se dá para fazer por Skype, por essas videochamadas, porque elas foram quem nos salvaram, né, Líbia, nesse momento aí que a gente precisou ficar mais recluso mesmo. Que bom que a gente tem esse recurso, né, Mara? Para nos aproximar e também para a gente seguir com as nossas vidas, o nosso trabalho da melhor forma possível nesse momento. Quem quiser te acompanhar no Instagram, vamos convidar então o pessoal que está nos assistindo a descobrir mais sobre as cores com você? Vamos lá. O meu Instagram é @libiafazio. Tá. Do jeitinho que está aparecendo aí na tela. Isso. Quem quiser tirar alguma dúvida, fazer algum contato, o nosso canal é aberto e a gente super conversa sobre isso. Muito bem, então Líbia com Y, tá? O Líbia com Y, vai lá no Instagram, Fazio, você vai achar ela e você vai descobrir, gente, um universo de cores, porque essa mulher é maravilhosa e ela realmente transmite isso. Obrigada, meu amor, pela sua participação aqui. Obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço, um prazer sempre enorme estar aqui com você, Mara. Você é querida demais. E você também. Obrigada, viu? Bom dia, boa semana aí pra você. Para todo mundo. Beijão. Tchau. E olha só, depois a gente falar sobre as cores, né? Eu comentei logo no começo do programa que hoje, dia 13 de julho, é o dia do cantor. E quem participa com a gente sobre esse tema? Geraldo Cardoso. Você não vai sair daí, a gente vai fazer aqui o contato com ele também por Skype e daqui a pouco estamos de volta.